Chainsaw Man foi uma obra que conheci em 2021 por causa do anime, especialmente por causa da Power, porque eu me confundia com aquela personagem do anime que é um rascunho de Evangelion, mas algo que sempre me deixou em dúvida é sobre o seu gênero um pouco diferente. O gênero Dark Shonen tem ganhado bastante popularidade nos últimos anos, impulsionado por títulos como Jujutsu Kaisen, Attack on Titan e Akame ga Kill. Apesar disso, é relativamente recente na comunidade otaku. A diferença entre Dark Shonen e Shonen tradicionalmente pode parecer sutil à primeira vista, mas ela está na forma de como são contadas essas histórias. Ambos os gêneros compartilham a ideia de compartilhar o crescimento do protagonista ao longo da história, assim como ocorre em Naruto, onde o personagem principal começa como um garoto simples e no final tem uma família e um desfecho feliz. No entanto, no Dark Shonen, essa jornada se desvia para um caminho mais sombrio, onde o protagonista pode acabar sozinho, perder pessoas importantes ou até morrer no final. Apesar disso, ainda não chega a ser um seinen, porque a narrativa continua a ser focada na superação, mas com elementos voltados mais para o público jovem, sem mergulhar em temas tão pesados quanto os de obras como Berserk ou Yasumi Pompom. Um ponto problemático que eu vejo muito em shonens é que muitos estúdios repetem a fórmula já conhecida, criando versões cópias da história de Naruto, como o clássico trio de personagens enfrentando desafios para alcançar seus sonhos. Para ser bem sincero, eu não sou muito fã disso. Sempre que começo a ver uma obra e percebo que está seguindo o mesmo caminho de Naruto, eu acabo abandonando. No entanto, há exceções, né? Como Jujutsu Kaisen e, claro, Chainsaw Man, que é o foco desse vídeo. E essas obras pegam o formato tradicional e subvertem completamente, deixando os personagens incertos e muitas vezes trágicos. Chainsaw Man eu acompanho desde o início, eu li o mangá em 2 semanas, até os capítulos atuais, e é uma das minhas obras favoritas dentro desse gênero Dark Shonen, ao lado de Jujutsu Kaisen, apesar do final de Jujutsu não ter sido dos melhores. Desde a primeira parte de Chainsaw Man, a narrativa sempre foi consistente no desenvolvimento de seu universo e personagens. O relacionamento entre o Denji, a Power e o Aki evolui de desconhecidos para algo quase familiar, com uma intimidade profunda que é devastadora à medida que as tragédias se desenrolam, principalmente o luto que o Denji precisa carregar até os últimos capítulos atuais. O Denji em específico, desde o início, é um personagem extremamente bem construído. Ele sempre foi tratado como lixo, alguém que de todos tiravam proveito. Esse aspecto é central na primeira parte da história, onde a vilã, a Makima, representada literalmente como a manipulação em pessoa, controlando o Denji e destruindo tudo que ele sempre sonhou em ter. O que mais me fascina em Chainsaw Man é a habilidade do autor e ilustrador Tatsuki Fujimoto de equilibrar o humor jovem com a narrativa mais profunda. Além disso, o design dos demônios é incrível, como figuras marcantes como o demônio da motosserra, da fome, da velhice e do sangue. Há muitos outros que recomendo que vocês descubram por conta própria ao lerem o mangá. Mas sobre a segunda parte de Chainsaw Man, estou adorando. Os últimos capítulos foram sinceramente puro cinema. O Fujimoto conseguiu criar uma trama que desenvolve o universo ao redor da Asa Mitake e do Denji, focando mais em diálogos e também do que está acontecendo com o Denji após a parte 1 do mangá, ao invés de repetir a fórmula genérica de shonen, claro, né? Há cenas de ações muito épicas, mas o foco é mais no narrativo e emocional do personagem. Chainsaw Man, com essa tanta popularidade que tá tendo agora por causa que acabou o Jujutsu Kaisen, né, com aquele final... Porque Jujutsu Kaisen pegava muito do público que acompanhava Chainsaw Man, e com ele ganhando essa mais e mais popularidade, acredito que ele possa ser um dos melhores Dark Shonen, se tiver um final bom, né? Mas porque, tirando Jojo, nunca vi um mangá que após o primeiro arco da história acabar, consegui criar outra história com a base das anteriores e ter a mesma qualidade em enredo e especialmente em arte, pois Chainsaw Man tem um universo muito rico que pode ser explorado de diversas maneiras pelo Fujimoto. Enfim, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem compartilhar o que vocês estão achando dos últimos capítulos da parte 2 de Chainsaw Man, que provavelmente é os últimos capítulos, vou adorar em ler os comentários e ler algumas críticas ou coisas boas vindo de vocês sobre o mangá. E uma observação minha, eu gosto de Jujutsu Kaisen, eu sou muito fã, mas acho que em questões de desenvolvimento, acho que Chainsaw Man ganha em muitos aspectos. E sim, um final de mangá pode definir o legado de uma história, ou pro lado bom ou pro lado ruim. Isso só depende de tempo e esforço do mangaka.
Mas muito obrigado por terem assistido até aqui e uma flor para vocês.